Quando ele sobe suas mangas, ele age com a fé. Ele é o soberano Deus. Há trovões nos seus passos e raio nos seus pés. Ele é o soberano Deus. O Senhor expulsou eles da doença. Lição número 3. A parte de Jesus. Continuamos nosso estudo sobre o eterno propósito. Propósito, como mostram as palavras sublinhadas, quer dizer desígnio, intento, fim, objetivo. Como o arqueiro aponta a flecha para o seu alvo, nossas vidas também precisam de um alvo, um propósito. Estamos falando de um propósito muito diferente do propósito cotidiano, de simplesmente levantar-se, ir ao trabalho, voltar para casa e começar tudo de novo no dia seguinte. Estamos falando de um eterno propósito. Qual é o seu plano para a eternidade? A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, verso 11, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este versículo agora torna-se ainda mais importante devido às palavras que ele realizou em Cristo Jesus. Pois hoje veremos como Jesus estabeleceu ou cumpriu o eterno propósito. O eterno propósito apresenta-se em 5 partes: a parte da Bíblia, a parte de Deus, a parte de Jesus, a parte da Igreja e a minha parte. Como a flecha indica, hoje veremos a parte de Jesus. A parte da Bíblia é a de revelar o eterno propósito. A de Deus é preparar o eterno propósito. E a de Jesus é cumprir o eterno propósito. A Bíblia revela, segundo este gráfico que estamos seguindo, que Deus preparou o eterno propósito através de certos homens e através da nação israelita. Na aula anterior, vimos alguns pontos altos do Velho Testamento e vimos alguma coisa sobre os grandes personagens: Adão, Noé, Abraão, Israel, Moisés, os juízes, os reis e os profetas. Depois de um período de 400 anos entre o final do Velho Testamento e o início do Novo Testamento, um período durante o qual Deus ficou esperando para enviar seu Filho ao mundo, chegamos à parte de Jesus e da Igreja no eterno propósito. As partes de Jesus e da Igreja se encontram no Novo Testamento. O Novo Testamento contém 27 livros, 4 livros de biografia, que contam a vida de Jesus, um livro de história, que conta a história da Igreja, 21 epístolas ou cartas, enviadas a igrejas ou indivíduos, e um livro de profecia, o qual prediz a vitória de Jesus e da Igreja no final do mundo. Vamos começar agora com os primeiros 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, e estudar a vida de Jesus Cristo e como ele cumpriu o eterno propósito. Quem é Jesus? A Bíblia diz que Jesus é Deus, o Deus que se tornou homem, o Criador eterno que se fez criatura. Veja o que diz o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 a 3 e 14. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus.
Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Também o apóstolo Paulo, em sua epístola aos Filipenses, no capítulo 2, versos 6 a 8, diz que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O universo imenso, cheio de estrelas e galáxias, mostra o poder de Deus. O Criador de tudo isto veio ao mundo em carne humana. Quem é Jesus? A Bíblia responde que ele é Deus. Jesus é a bênção através de Abraão. Veja o que Paulo diz em sua epístola aos Gálatas, no capítulo 3, verso 8 e 14. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios.